Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. O nosso passo a passo de hoje é o passo a passo 112, que é esse conjunto de saia e cropped, né? Lindo demais. A gente fez uma enquete e o modelinho da semana passada, que é aquele conjunto verde, ele ganhou no Instagram e esse aqui ganhou no grupo do Telegram. Então eu achei por bem fazer os dois, porque a diferença entre um e outro na votação ficou muito pequena, né? Então eu achei por bem fazer os dois, né? Porque tava assim, agradando todo mundo, então eu resolvi fazer, porque eles são bem diferentes, um é com saia e o outro com short. Eu resolvi fazer esse aqui, né, nessa semana, né? Porque muita gente gostou dele, e realmente ele é muito lindo, é totalmente diferente do outro, que é com saia, né? Então, estamos hoje com esse conjunto, que é assim, eu coloquei ele aqui com um nível de dificuldade intermediário, mas porque eu acho que o cropped, a costura dele vai ser um pouco difícil para quem está iniciando, né? Porque para ficar bem feitinho, ele é melhor fazer duplo ou então forrado. E a modelagem também, para quem ainda é iniciante, ele pode ter um pouquinho de dificuldade. Eu acredito que se a pessoa seguir o passo a passo aqui direitinho do jeito que eu fiz e seguir no vídeo, eu acredito que a pessoa dá conta. Mas, né, eu prefiro colocar intermediário do que colocar iniciante e talvez a pessoa tenha um pouco de dificuldade, certo? Então, eu coloquei como intermediário por isso. Queria falar para vocês, antes da gente começar aqui a modelagem, sobre o nosso clube de membros, nosso clube de apoio do YouTube. Eu nem falo clube de membros, né? Falo mais clube de apoio porque é um valor tão baixinho, R$ 6,99 por mês, né? Então, você tem direito a uma modelagem por mês. E aqui, a partir da camisa e do vestido azul, a gente está fazendo também o vídeo da modelagem. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, né, amanhã, já vai ter vídeo novo, já vai ter mais um modelo, que tem uma enquete lá que a gente já está apurando os resultados, né, para colocar mais um modelo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já tem 7 modelos, a gente já está colocando o 8º modelo lá, né, vai ter o vídeo da modelagem e o molde. O molde do tamanho 36 até o 54. Então, R$ 6,99 por mês é um valor muito baixinho, né? Cada molde nosso aqui, quando a gente vende ele avulso, é R$ 49,90. Então, para você ver, um molde custa R$ 49,90. Você tem ele lá, só o molde, né? R$ 6,99. Você ainda tem um molde, aula de costura, né? Você pode ajudar a escolher os modelos, que a gente sempre faz enquete. Né? Então, é muito vantajoso. Você colabora com a gente por R$ 6,99 por mês somente. Se você quiser fazer parte do nosso clube de apoio, só você clicar aqui, né? Se você tiver com o seu passo a passo aí no seu celular ou no seu computador, só você clicar aqui e você já vai direto para lá. Ou então, aqui na descrição do vídeo tem um link, só você clicar e tem um vídeo explicando direitinho como é que você faz para entrar para o nosso clube, tá bom? E, então, vamos indo, né? Vamos seguindo o nosso passo a passo aqui. Aqui, ó, nessa primeira página, eu explico com qual a base que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com a nossa base de vestidos, saias e blusas. Eu tô aqui já com a nossa base de vestidos, saias e blusas, frente e costas. E eu nem preciso da manga dessa vez, porque a nossa vestido é de alcinha. Se você não tá acompanhando a gente, se você não tem tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, né? Não tem costume de seguir a gente. Se você não sabe sobre como adquirir nossas bases, tem um vídeo aqui, né? Que você pode também, se você tá com o seu passo a passo no celular ou no computador, você clica aqui que você vai ter todas as informações sobre essa base. Como que você faz para fazer sob medida, ou para baixar, ou para comprar, para você chegar nessa base aqui, ok? Porque se a gente for traçar a base todos os dias aqui, para começar o vídeo, fica muito demorado, né? Então, todas as informações estão aqui, ou na descrição do vídeo, tá? Na descrição tem tudo também para você. Que aí você, tendo a sua base, é só a gente começar a modelar, ok? Essa base, eu estou trabalhando com a miniatura, porque fica muito mais fácil de vocês visualizarem e de vocês entenderem, né? Estou trabalhando com a miniatura e a fitinha referente a ela. A gente tem também na descrição do vídeo a fitinha onde você baixa a miniatura, que vem também com a fitinha métrica. Se você quiser trabalhar, né, se você quiser fazer uma para você no seu tamanho, você vai baixar o seu tamanho, vai fazer sob medida,
o seu tamanho e vai usar a sua fita métrica normal. Aí você vai ter uma base do seu tamanho, tá? Você utilizando a sua fita normal, certo? Tudo que eu tô fazendo aqui com essa fitinha métrica e com essa base pequenininha, você pode fazer na sua base normal, com a sua fita métrica normal, que vai dar certinho, tá? Isso aqui é só para efeito didático, só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, se você não baixou o seu passo a passo ainda também, é porque por aqui fica mais fácil de você visualizar. Você pode imprimir, né, aqui, né, o 112, quer dizer, você tem mais 111, né, além desse aqui, lá no site, que você pode baixar, pode montar uma revista, e você fica tendo todas essas informações aqui. Quando você tiver dúvida, você pode ir lá e pesquisar. Quando você quiser fazer qualquer um desses modelos aqui, você pode ir lá e tirar dúvidas, né? E aí, você pode... tá tudo anotadinho aqui, ó. Se você tiver alguma anotação para fazer de o que eu tô falando aqui, você pode vir a caneta aqui e anotar, certo? Que fica muito mais fácil para você entender. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar, porque aqui como não é um vestido, né? É um conjunto. Caso você queira fazer um vestido também pode. É só você unir as duas partes, né? Em vez de você separar, você unir as duas partes. Aqui no caso, eu vou separar os dois, porque eu vou fazer uma saia e um cropped. Então, eu vou separar os dois, vou deixar a saia ali por enquanto. Ó, vou deixar a saia aqui e vamos trabalhar o cropped. Vou fazer o seguinte, aqui vou seguir, igual eu fiz aqui no nosso passo a passo, né? Olha só, primeira coisa eu vou pegar o meu esquadro e vou colocar aqui e vou traçar uma linha, que é a minha linha de cava. Eu vou fazer essa linha de cava na frente e nas costas. Então, aqui eu coloco aqui, traço, né, coloco o esquadro com a pontinha aqui e fiz uma linhazinha de cava. E aqui nas costas também. Olha, faço aqui. A linhazinha de cava. Essa linha vai me orientar para poder fazer essas marcações. Agora, eu vou subir. Caso você não queira o seu cropped mais curto, não precisa subir esses 2 centímetros. Esses 2 centímetros eu tô colocando para ficar mais curtinho um pouquinho. Vou subir aqui frente e costas, subir 2 centímetros. Para diminuir no comprimento dele. Depois disso, eu vou marcar aqui, pro cos eu vou marcar 7 centímetros. Então, daqui pra cima, eu vou marcar 7 centímetros. Gente, esses 7 centímetros, eu tô marcando porque o corpinho aqui do tamanho 38, ele é mais comprido um pouco, seria para uma pessoa mais alta. Caso você seja uma pessoa com corpo mais curtinho, por exemplo, uma pessoa mais baixinha, você marca menos, porque senão vai ficar pouco espaço aqui pro busto, tá? Então, por exemplo, se você tem o corpo mais curtinho, você é mais baixinha, você pode colocar uns 5 centímetros só. Olha só, então aqui já marquei o cos. Agora, eu vou eliminar essa pence aqui para a lateral, porque o nosso cos, ele vai ficar inteiro, certo? Ó, aqui são 3 centímetros, 2,5 centímetros de pence, ó, 2,5. Eu venho aqui, marco 2,5, 2,5. Aqui também a mesma coisa, olha, 2,5. Você vai marcar o valor da sua pence, tá? A pence da sua base. Porque aqui eu estou trabalhando com a base. Você, no caso, por exemplo, se você desenvolveu sua base sob medida, você vai olhar o tamanho da sua pence, né? Porque cada pence vai ser um tamanho. Se a pessoa tem uma cintura mais larga, por exemplo, ela vai ter uma pence menor. Cada pessoa vai ter uma pence de um tamanho, certo? Bom, então agora, essa pence aqui, ó, ela não existe mais, tá? Aqui, ó, essa pence aqui não existe mais, porque eu transferi ela pra cá, tá? Então, essa aqui é uma coisa que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. Eu eliminei ela pra lateral. Essa aqui, eliminei pra cá.
Só que eu eliminei ela nesse pedacinho aqui do cos. Nesse pedacinho aqui, ó, de cima, eu não eliminei. Então, eu vou ter que pegar esses 2,5 aqui e transferir ele pra cá. Metade para um lado e metade para o outro. Vou pegar um papelzinho. Vou marcar esse valor aqui, ó. Vou dobrar ele ao meio. E aí, eu venho aqui e coloco, olha, essa linha vai continuar, né? Essa linha aqui do fio, coloco pra cá e pra cá. E aqui é a mesma coisa, olha. Vou colocar metadinha pra cá, metadinha pra cá. Isso aqui é pra eu ir pra cima, porque aqui pra baixo eu eliminei ela pra esse lado aqui. E agora, essa parte de baixo eu já posso cortar. O cos, tanto frente quanto costas, eu já posso cortar. Ele já tá pronto. Aqui eu já vou colocar que aqui é costa. Vou colocar que aqui é lateral. Aqui é lateral e aqui é frente. Esse cos da frente, ele tem uma costura. Aqui, ó. A gente vai esperar um pouquinho na hora que nós fizermos esse recorte pra gente marcar onde que é a costura dele, pra ele coincidir com o recorte, tá? Então, vamos cortar aqui e aguardar o recorte pra gente fazer o corte dele. Que ele tem que coincidir com o recorte. Ó, costa, lateral. Vamos aguardar aqui. Agora, aqui, ó, na parte da frente, eu vou fazer essa parte aqui onde que eu marquei, eu vou ligar ela aqui, só que eu vou ligar um pouquinho curvo, porque aqui a gente vai fazer o bojo. Então, eu vou ligar ele um pouquinho curvo até aqui. Pra ficar um bojinho bem bonitinho. Ligo pra cá. Aqui, de onde eu marquei essa linha de cava, ela tá bem fininha aqui, tá vendo? Mas tá dando pra visualizar. Eu vou marcar pra baixo 2,5 cm. Se você quiser um decote menos ousado, você pode pôr mais pra cima um pouquinho, não tem problema não. E pra cima aqui, eu esqueci de marcar aqui, ó. Vocês podem até marcar, até bom quando a gente tá com o passo a passo junto na hora, porque vocês podem marcar que aqui é 4 centímetros pra cima, tá? 4 centímetros pra cima da linha. E eu vou marcar 1 centímetro para um lado da linha, 1 centímetro para o outro, que é onde a gente vai fazer essa linhazinha, essa curvinha, ó, que a gente vai tirar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para ficar bem ajustadinho aqui no busto, ó. Essa parte aqui, eu vou colocar ela arredondada, terminando aqui nessa pontinha, ó. Aqui, tá vendo? Ele vem arredondadinho aqui, e aqui faz a curvinha pra baixo, ó. Continua do mesmo jeito. E aqui pra cá também do mesmo jeito, ó, arredondadinho. Tá vendo que vocês podem observar no modelo que ela fica bem arredondadinha. E aqui a gente vai fazer a alça. A alça dela, ela pega daqui, ó, dessa costura aqui pra lá. Tá? Então, é aqui que a gente vai fazer a alça, que ela sobe nesse sentido aqui. Então, já vou vir aqui e vou colocar o meu esquadro. Eu não vou colocar ele, ó, não tá esquadrando não, ele tá só segurando aqui pra poder fazer uma linha reta. Eu vou colocar ele pra cima aqui, ó, como tem espaço aqui, eu já vou até subir com ele, com essa linha reta aqui. E aqui eu vou marcar 2,5 centímetros de largura, que é a largura que eu quero fazer a alça, tá? 2,5 centímetros de largura. Esse aqui vai ser a alcinha nossa. E aqui já tá tudo ok, ó. Já fiz aqui o cozinho que a gente tirou, que é aqui, né? E aqui eu já vou marcar onde que vai ser o risco. Olha, o risco vai ser aqui, tá? Que é onde que vai ser o corte. Vocês viram que eu te falei que tem um cortezinho nele, né? Então, esse corte vai ser aqui, ó. Eu vou conferir se do outro lado vai dar certinho também. Então, aqui é o corte. E vamos ver o outro pedaço. Aqui o outro pedaço tá dando certinho também, tá vendo aqui, ó? O corte tem que ficar
coincidindo com essa parte aqui. E aí, eu posso já cortar essa parte, que é o meio. Aqui vai ser tecido dobrado. Desse lado aqui vai ser tecido dobrado. Aqui eu vou cortar, porque aqui tem um corte. Se eu estivesse fazendo, né, tipo assim, eu acho que nem tinha necessidade desse corte. Mas no modelo tem, né? Então, e tem um viezinho também aqui, um acabamento. Mas esse viezinho é questão só da costura mesmo. Aqui eu vou cortar, tá lá em cima. Ah, eu queria ter dobrado aqui pra mostrar pra vocês a questão do acabamento. Aqui eu vou cortar assim. Vou cortar aqui. E vou fechar a pence. Viu que eu tirei aquele pedacinho aqui, ó? Que aqui ele vai ficar mais... Ó, quando a gente fizer o bojo, ele vai ficar certinho aqui, ó. Vou até fechar e mostrar. O bojo vai ficar redondinho acompanhando o peito. E aqui eu vou fechar a pence, colar. Muita gente me pergunta, Vânia, na hora de cortar eu tenho que descolar a pence? Não, a gente tá fechando a pence exatamente para formar o bojo. A gente colou a pence, a gente nunca mais descola ela, tá? Sempre colou, tá colado, acabou. A gente vai cortar, colar. Depois que eu colei aqui, eu vou vir e vou tirar meio centímetro. Esse meio centímetro que eu vou tirar é porque o nosso molde base, ele tem uma folga de 6 centímetros no busto. Aqui agora eu vou tirar meio centímetro aqui, que é referente à folga que a gente coloca de vestibilidade. Como é uma roupa justinha, um cropped, eu vou tirar esse meio centímetro aqui, tá? Pra ficar justinho. Então, aqui, ó, quando a gente costurar, ele vai ficar redondinho assim e formar o busto, certo? E agora a gente vai conferir, eu até esqueci de colocar isso aqui no passo a passo, agora a gente vai conferir aqui se vai precisar de tirar um pouquinho aqui. Tá vendo que essa parte aqui tá bem inclinada? Aí você pode vir aqui, ó, e conferir e tirar esse pedacinho aqui, ó. Você pode tirar ele só em cima, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais reto. Tirar só em cima, só pra ele ficar certinho aqui em cima, ó. Então, aqui agora tá prontinho o nosso cos. É aqui que eu esqueci, ó, de tirar um pouquinho aqui, tá? Nessa partezinha, pra ele ficar certinho aqui, encaixando, ó. Então, aqui tá prontinha a frente. Agora, vamos fazer a alça. A alça é o seguinte, já marquei os 2,5 centímetros aqui, né, pra fazer. Ela vai encaixar aqui. Nós vamos aumentar pra cima, que é onde vai amarrar, nós vamos aumentar 15 centímetros. Então, é aqui, ó. Vamos aumentar essa quantidade aqui. E nós vamos fazer ele dobrado, a alça dobrada. Eu vou pegar e dobrar. Eu poderia ter dobrado pro outro lado ou pra cá. Eu vou dobrar aqui e vou cortar. Depois vocês aumentam só a margem de costura, né? Pra poder fazer aqui. E ela vai ficar com a costura desse lado aqui, ó. Então, tá aqui, frente. E aqui tá a alcinha, né? Que ela vai ficar assim, ó. E aqui, esse pedaço aqui vai sobrar pra amarrar, certo? Então, alcinha, aqui tá tudo certinho. Vamos fazer agora, então, a parte das costas. Essa costa aqui vai ficar inteira assim. Aqui, nós vamos abaixar 1,5 centímetro nessa parte. Gente, eu não vi a costa desse cropped. Eu procurei, mas eu não encontrei. Então, eu tô fazendo do jeito que eu acho que é, né? Porque, geralmente, também não tem muito detalhe. Tô fazendo do jeito que eu acho que é o modelo. Então, eu vou abaixar aqui. Aqui, como a parte da frente, ela ficou mais depois da linha aqui pra cá, então, eu vou colocar a alça daqui também mais pra esse lado de cá, ó. Eu vou deixar ele aqui, ó, 1,5 centímetro depois da linha. Ó, eu vou colocar a alça aqui 1,5 centímetro depois da linha e colocar ela pra cima. Só que é o seguinte,
Aqui, essa linha das costas, ela é mais pra dentro um pouco. Então, eu vou subir aqui um pouquinho torta. E vou colocar também os 2,5 centímetros. E o acabamento aqui da parte das costas, ele é com azelhas. Isso aqui eu vi, o abotoamento aqui de trás, né, dessa parte aqui, é com azelhas. Aqui, eu vou colocar meio centímetro para cada lado e vou ligar onde a gente marcou a pence aqui. Esse meio centímetro que eu tô tirando aqui é o mesmo que eu tirei na lateral. Então, aqui na lateral eu não vou tirar, porque eu tirei meio na lateral de lá, mas aqui eu tô tirando meio aqui, tá bom? Então, eu não vou tirar aqui, não. Aqui já marquei os 2,5, então minhas costas aqui já tá pronto. Se você quiser colocar o recorte aqui, nesse lugar, você pode colocar. Se você não quiser, se você quiser essa parte daqui inteira, você pode somente dobrar aqui e colar, tá? Ó, aí fica a seu critério, dependendo do jeito que você quiser. Pode colar ou você pode cortar e fazer costura. Aí fica dependendo, assim, do seu critério aí. Ó, aqui pode ser a costura, né? E aqui, vamos aumentar também os 15 centímetros para a alça. Aqui os 15. Vamos cortar. E vamos fazer a mesma coisa, que é dobrar aqui e fazer a alcinha dupla. Ó, tá vendo que faltou um pedacinho aqui? A gente tem que colar um pedacinho pra não ficar faltando, tá? E eu vou cortar aqui onde deu os 15. Olha, então tá aqui a alcinha das costas. E o cos. Esse cos, ele vai ser dobrado aqui. Então, vai ter aqui dobrado, né? E ele vai costurar aqui em cima. Eu sugiro que você faça essa parte de cima dupla. Ela é tão pequenininha, né? Não vai gastar tanto tecido assim. E vai ficar um acabamento melhor. Senão, você vai colocar viés aqui em cima, mas eu acho que você tem que fazer acabamento aqui. Eu acho que é melhor, vai dar um acabamento melhor. E não vai gastar tanto tecido assim se você fazer ele duplo, tá? E aqui, a azelha. Então, a parte do cropped já tá pronta. Vamos fazer agora, então, a saia, né? A saia é o seguinte. Eu fiz... Aqui tirei 4 centímetros em cima, porque a gente pode observar que ela não é tão alta, né? A gente vê aqui que ela não é... Aquela saia toda alta. O cos dela não é colocado... Porque aqui a gente pode, por exemplo, se quiser colocar um cos bem alto da saia, a gente pode fechar essa pence aqui e colocar o cos pra cima. Mas ela vai ficar bem alta. E o cos daquela saia, ela não é tão alto assim. Então, eu vou marcar os 4 centímetros aqui, tirar os 4 centímetros e colocar o cos aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho mais baixo. Quer dizer, ele vai ficar nessa mesma altura aqui, vai ficar na cintura, né? Só que o que acontece? Ele vai ficar um cos... ele vai ficar maior um pouco, ele não vai ficar exatamente do tamanho da cintura. A gente vai ter que medir essa parte aqui para poder colocar o cos, né? Por exemplo, se você tem esse aqui, por exemplo, é 72 a cintura. Eu não vou poder colocar o cos de 72, porque o lugar que ele vai ficar aqui, ó, o cos é 72, nesse lugar aqui, ó. Mas como eu tirei 4 centímetros, nesse espaço aqui ele vai dar mais de 72. Então, a gente vai ter que medir, entendeu? Então, nesse lugar aqui, a gente vai ter que ver o tanto que vai precisar, ok? Aí, tirei aqui os 4 centímetros, que é referente ao cos. E aí, a gente vai, primeira coisa, eliminar essa pence aqui. A frente não tem pence, então, a gente vai eliminar essa pence aqui para a lateral. Ficou aqui, ó, eu tenho que medir, porque não é essa largura de cima. Eu tenho que eliminar esse pedacinho que ficou aqui, ó.
que eu vou marcar até com papelzinho, porque não tá dando a medida certa. Vou marcar aqui com o papelzinho e vou eliminar aqui para a lateral. A das costas eu vou deixar, porque das costas eu vou utilizar ela. Então, eu marco aqui com o papelzinho e risco. Aqui eu vou, e essa aqui deixou de existir, ó, tá? Aqui eu vou usar essa pence aqui. Eu vou fazer essa saia com 70 centímetros. Eu vou colocar 40 centímetros de saia, mais 30 de babado. Só que a gente já vai ter 4 aqui de cos, né? Então, eu vou colocar 38 de saia e mais 28 de babado. Então, eu vou colocar aqui 38 de saia e vou fazer o babado separado. Eu vou colocar aqui 1 centímetro para abrir um pouquinho o volume da saia. Eu pego do quadril e desço, tá vendo? Vamos ver se esse pedacinho aqui vai dar 28. Vou aumentar só um pedacinho aqui. Vou ter que aumentar 3 centímetros. Ah, tá, mas eu vou tirar esse aqui primeiro. Então, aqui é o molde das costas. Aqui é o molde da frente, que ele não vai ter pence. E aí, agora a gente vai fazer o molde do babado, que o babado é igual. Aqui é frente, com tecido dobrado aqui. Aqui é costa com costura, aqui tem um zíper. Eu até coloquei uma foto aqui no passo a passo, para vocês verem como é que é o acabamento das costas. Porque aqui, ele tem um zíper comum, aparente, tá vendo? E aqui tem as delhazinhas. Aí aqui tem um zíper e aqui tem essa pencezinha aqui, ela é costurada. E a gente vai descer aqui 1 centímetro, só por causa daquela... Sempre a gente tem um fundinho aqui, né? Eu sempre gosto de fechar a pence na hora de fazer ligar essa pence, essa partezinha que a gente abaixa aqui. Mas às vezes nem precisa, que às vezes nem vem até aqui na pence. Mas eu gosto de fazer, porque se precisar, né? Ó, mas aqui pelo menos nem vai dar. E aí eu já corto com ela fechada, porque se precisar... Ó, eu nem precisou. Aqui a gente vai fechar essa pence e aqui a gente vai cortar, né? Igual cortou aqui assim. Nós vamos agora medir para ver o tamanho que vai ser o cos. Então, eu vou medir essa parte aqui com a pence fechada. Aqui deu 21. E eu continuo aqui, ó. 21 mais esse tanto aqui deu 42. Então, o cos vai ser metade aqui, 42. 42 vezes 2. Né, que eu preciso do cos inteiro. Vai dar 84. 84 mais 2 de costura. Se eu não for colocar botão. Se for só, igual tá ali, só com o zíper até em cima. Então, eu tenho que colocar 84 mais 2, 86. Aí, eu vou fazer um tecido reto, né? Se não quiser, nem precisa fazer o molde. Eu posso colocar 86 por 10 centímetros. 10 já dá porque assim, ó, 4 centímetros de um lado, mais 4 centímetros do outro, mais 2 de costura. Então, eu vou fazer 10 centímetros por isso, porque o cos vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar desse jeito. Aqui tem 4 centímetros mais 1 de costura. Então, aí vai ficar assim, ó, né, 10 centímetros, porque vai ficar 5 desse lado, 4, que vai ficar mais 1 de costura, 5.
Então, é por isso que eu tô colocando 10 centímetros, que eu já tô contando com a costura. E 86 por causa da costura também. E aí, o que a gente faz? No caso, eu sempre faço assim, gente, costura, remodelagem e costura é uma coisa que a gente precisa testar. A gente fazer uma roupa que você faz o molde, corta, costura e ela dá certo de primeira, você não precisa nem experimentar, acontece, mas é uma coisa que acontece menos. Costura a gente tem que fazer, tem que testar, tem que desmanchar, né? Tem que ter muita paciência. Então, às vezes pode acontecer de você fazer isso daqui, ó, e às vezes, porque o cos também tem que ser entretelado todo, né? Vai ficar duplo entretelado. Então, você tem que fazer. Você pode alinhavar o cos aqui e experimentar para ver como que vai ficar. Se você achar que ele ficou grande, você mede, né, com um alfinetezinho o tanto que você acha que precisa tirar. E você faz novamente, alinhava novamente até você achar que o tanto que precisa de tirar. Então, pode acontecer que fica grande, né? E você tem que tirar. Mas a medida certa, né, que a gente vai fazer é essa aqui, tá? Aí, depois a gente vai fazer aqui, agora, o babado. É porque, às vezes, muita gente fala comigo assim, ô, professora, mas eu fiz o meu cos e o cos ficou grande. Isso acontece, às vezes acontece sim, porque o tecido, ele cede. E a gente trabalha aqui com números, né? Com medidas, né, de circunferência e com números. Então, às vezes, na hora que a gente vai fazer realmente no tecido, e o tecido cede, pode acontecer, né, de você ter que ajustar. Então, por isso que eu sugiro você alinhavar, ou você costurar na sua máquina mesmo com um ponto grande, que fica fácil de você desmanchar, né, mas não fazer a costura, assim, toda caprichadinha, igual você já faz com acabamento, na hora, a primeira costura, porque você vai experimentar. Então, para experimentar, eu sugiro que você faça, né, aí uma costura que fica mais fácil de você desmanchar, se for preciso. Olha, aqui eu vou fazer com 28, que é a parte do babado. Costura é uma coisa que a gente tem que ter muita paciência. Sempre a gente tem que desmanchar, né? Quando a gente vai pegando prática, a gente vai tendo um acerto maior, mas mesmo assim desmancha. E pessoa que não tem paciência de desmanchar, é mais complicado de costurar, porque sempre acontece de ter que desmanchar alguma coisa. Pronto, então aqui é o babado. Esse babado vai servir tanto para frente quanto para as costas, né? E eu vou fazer umas marcações aqui. Essas marcações, sempre falo com vocês. Vocês não precisam de marcar certinho, tantos centímetros, não, porque a gente vai abrir para fazer volume. Se fosse pregas, precisaria ser certinho, mas aqui a gente vai fazer volume. E aqui agora eu venho e abro até quase separar pra gente fazer. Oh, depois eu junto ele aqui. Então agora vou colar no papel de outra cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ok? Ó, eu vou aumentar 3 centímetros. Vou colar a primeira aqui e vou aumentar 3 centímetros em cada uma aqui, de uma perninha para outra, tá? Bom, então aqui já fiz, né, com espaço de 3 centímetros. Esse babado vai servir para frente e costas. Aqui é tecido dobrado. Se você quiser um volume maior no babado, você pode aumentar mais de 3 centímetros aqui, você pode aumentar 4, 5, né? Quanto mais você aumentar, mais babado vai ter, né? Mais volume seu babado vai ter.
E tá pronto aqui o nosso molde. Quando você pregar essa parte aqui, ó, né, ele vai dar volume aqui, certo? Quando você pregar ali, ele vai dar um volume aqui. Deixa eu só mostrar o cós. Então, o cós vai ser 10 centímetros aqui. Ó, você vai fazer se você nem quiser, nem precisa fazer molde. Você já pode cortar no tecido, né? Você vai cortar no tecido 10 centímetros assim, de largura, entretelado. E por 86 de comprimento. Ó, a largura assim de 10 e 86 de comprimento. Porque aí você vai dobrar ele ao meio, né? Para poder fazer o acabamento. Vai ser um de costura aqui, de cada lado. E no final das contas ele vai ficar com 4 centímetros de largura. Ó, você vai tirar um de costura de cada lado e vai pregar ele nessa parte aqui, né? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar com 4 centímetros de largura ao redor todo. E aqui atrás eu tô contando somente com 1 centímetro de costura. Caso você queira trespassar, colocar botão, alguma coisa, tem que aumentar também a margem aqui para o acabamento que você for querer fazer, tá? Bom, então é isso, né? Vamos falar agora de acabamento. Aqui foi o que eu tava explicando agora. Vamos falar então de acabamento. Olha, aqui eu coloquei que o croppedzinho deve ser duplo ou então forrado, que o acabamento vai ficar mais bonito. Dependendo do tecido que você for fazer, duplo é melhor do que forro, né? A bainha aqui pode ser bainha de lenço que vai ficar melhor. Não esquecer de colocar a costura e bainha, gente. E muita gente me pergunta se os moldes já estão com margem de costura, né? Mas sempre eu falo com você sobre isso. A margem de costura a gente coloca no final. A saia tem o zíper aqui atrás e o cropped tem alcinhas, né? As elhas aqui atrás com botões. Dica de tecido. Olha, esse aqui, como tem saia, né? A não ser que você vai forrar, não pode ser um tecido muito fino. Mas, por exemplo, linho, aí eu sugiro que você forre ele, né? Pelo menos essa parte de cima da saia. Linho fake, Prada, crepe Pasquale, crepe Valentino, crepe alfaiataria leve, entre outros. Tem vários tecidos que dá para você fazer esse tipo de conjunto aqui, né? Ele não pode ser tão leve assim também, porque você vai ter que forrar. Dá para fazer com viscose também, viscolinho, mas aí você vai ter que forrar, né? Pode ser até uma malhazinha, dependendo do que você for colocar, pode ser até uma malhazinha para você forrar essa parte aqui da saia. Não o cropped, gente, porque o cropped, se você forrar com malha, não vai ficar legal, não. Eu tô falando dessa partezinha da saia aqui, tá? Aí dá para você até forrar com uma malhazinha ou fazer um shortzinho para colocar por baixo, né? Gente, essa quantidade de tecido que eu coloco aqui, muitas vezes eu não coloquei o tecido aqui por cima, né, o molde aqui por cima para medir. Eu coloquei assim uma média mesmo, né, não fiz, não sei se vai dar certo, mas eu acho que uns 2 metros de tecido deve te dar para fazer os tamanhos menores e 2,5 para os tamanhos maiores, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse modelo de hoje, né, dessa aula de hoje. Essa semana teremos na sexta-feira o seu look no MCO, com um modelo muito lindo também. Não percam, tá, o nosso vídeo. E amanhã tem modelo novo também no nosso clube de membros. Não percam, se você não é inscrito ainda, né, não faz parte do clube, já inscreve que amanhã tem modelo novo, viu? Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.